Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do software IS2 Gerente e hoje a gente vai mostrar aí como colocar a base de dados zerada, né, no sistema, né? Vamos lá então. Bom, então eu estou aqui com o sistema, né? Se eu entrar aqui, por exemplo, aqui no cadastro de entidades, eu vou ter se eu não me engano, 2 registros aqui, né, que foram colocados aqui nessa base aqui de testes aqui, né? Então tem aqui operação e comercial. E muitas vezes, assim, principalmente o pessoal que utiliza, né, o software aqui para dar treinamento, né, ou fazer uma apresentação do software, né, acaba às vezes tendo uma base de dados muito cheia, né, e quer que todos, né, digamos um treinamento que todos tenham a mesma base de dados. Aí pode começar com uma base de dados zerada, né? Como é que a gente faz isso então? Então aqui, se a gente entrar, olhar aqui na barra de status, aqui ele é no Axis, né? Essa maneira que a gente vai mostrar é só para o Axis, né? Como base de dados. E aqui o servidor é a própria máquina, C e S2 Advanced. Então, né, poderia ser C e S2 treinamento, né? Enfim, mas é dentro da pasta que estiver apontando aqui, né? Então vem aqui C e S2 Advanced e vou procurar pelo arquivo IS2 gerente.mdb. Tem um outro aqui, ó, LDB, significa que o sistema está aberto. Então eu vou sair do sistema aqui, né? E automaticamente aquele arquivo saiu, ó. Então esse arquivo aqui é a base de dados, né, principal do sistema ali, né? O que a gente faz então para ter uma base de dados zerada, sem nenhuma informação? Então a gente clica aqui, botão direito, renomear, e coloca aqui qualquer coisa aqui depois, né? Vou botar old aqui, né? Daí é só acessar o sistema novamente, né? Ele vai identificar que não existe a base, né? Então, e se perguntar se quer criar. Então vou dar um sim para criar. Daí vai solicitar usuário e senha. Como a gente está criando uma base de dados zerada, né, que o próprio sistema cria quando ele não encontra a base de dados, né? Essa é a base que a gente utiliza aí para implantação do sistema, enfim, né? Então ela só vai ter um usuário inicial ali, né, que é o supervisor senha advanced, né? Que nem o nome do arquivo ali. Dou um OK. Aí ele vai dar a mensagem para reparar o banco de dados. Eu dou um OK e dou um sim, né? E depois de reparar, agora ele vai começar a criar alguns registros iniciais ali que a gente chama, né? Que é os registros base ali para conseguir operar o sistema. Eu vou parar o vídeo agora aqui porque demora uns minutinhos ali, não tem necessidade de a gente ficar aqui. E daí quando terminar aqui, a gente volta ali. Ok pessoal, voltamos, né? Agora já finalizou aqui. Então se a gente entrar aqui na parte de entidades, onde a gente tinha entrado antes aqui, ó, a gente vai ver que não tem nenhum registro, né? Mas o sistema tem alguns registros, né? Então, por exemplo, se eu entrar aqui, vamos ver aqui o que a gente tem de registro. As chaves DRE, né? Isso aí são registros iniciais do sistema, né? O que mais aqui? Grupo de pacote, né? Também acredito que tenha. Vamos ver aqui. Também tem registros. Então essa é a base de dados inicial, né, pro sistema. Depois pode criar aqui usuários aqui para, né, para não ficar usando o usuário supervisor. E digamos que né, daí pegou essa base zerada aqui, fez alguns lançamentos, né, e
e queira passar isso para outros computadores, digamos, para os alunos terem o mesmo início de base de dados que tu tens, né? Digamos, para um curso. Como é que se faz, né? Vou fechar aqui de novo o sistema, né? É só copiar, né? É só vir aqui embaixo, copiar o IS2 aqui, gerente.mdb, copiar e ir colando, né, na mesma pasta em todos os outros computadores do laboratório, né? Enfim, aonde está sendo ministrado o curso. Então, esse arquivo aqui é o arquivo da base de dados do sistema. Se copiar ele para outra máquina, vai ter exatamente os mesmos dados, né? Sempre lembrando, né, que tem que ser, nem sempre vai, por padrão é a pasta IS2 Advanced, mas pode ter, por exemplo, que nem eu comentei antes, IS2 underline treinamento, né? Aí tem que ser dentro da pasta onde aparece ali na barra de status ali que a gente mostrou no sistema. Sempre largar dentro daquela pasta. Pode-se fazer que nem a gente fez aqui antes, né? Renomear o arquivo anterior para não, digamos, se precisar voltar ali. Apesar de ser base de dados de treinamento, né? Mas é importante, né? Isso aqui seria como se fosse um backup aqui do arquivo, né, original, né? Então, para eu voltar aquele arquivo ali, né, eu posso, por exemplo, aqui vou botar aqui inicial, né, base inicial, e vou renomear esse aqui para pro que eu tinha lá. Então, aqui eu já estou de novo com aquela base de dados que eu tinha antes de criar a base de dados inicial ali, né? Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima.